O governo Lula e as ONGs estão se unindo no STF para acabar com as escolas cívico-militares. Assim, a gente sabe muito bem que a esquerda dá muita atenção para a educação básica do país. Jorge Serrão, boa tarde. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. A história no Brasil se repete como farsa. Olha, desculpe repetir essa frase de Hegel que Karl Marx roubou dele, mas aqui no Brasil, a Petelândia, ela consegue se superar quando esculhambar a educação. Vamos pegar a máquina do tempo? Vamos voltar à década de 80 do século passado. Rio de Janeiro, governo Leonel Brizola. O velho caudilho, junto com Darcy Ribeiro, os dois lançaram a proposta do Programa Especial de Educação, os CIEPs, Centros Integrados de Educação Pública, escolas de horário integral que seriam preferencialmente instaladas em áreas periféricas para melhorar a qualidade do ensino, que naquela época era bastante ruim. E hoje parece que está maravilhoso, né? Mas, década de 80. Os maiores inimigos da implantação dessa escola de horário integral, adivinha quem foram? O primeiro foi o Partido dos Trabalhadores, que, por isso, e pelo que continua fazendo hoje, poderia até mudar de nome, passar a se chamar Partido dos Tranqueiras. Que brincadeira, né? Você ser contra um projeto de educação, naquela época o PT foi um grande inimigo. E o outro inimigo, esse inimigo de peso, foi o Sistema Globo. Roberto Marinho foi contra os CIEPs, ele não entendeu aquela modelagem de escola pública, ele levou a briga pessoal dele com Brizola e vice-versa a um campo maior do que o do interesse público. E o Programa Especial de Educação sendo atacado duramente pelo PT, seus professores amestrados sindicalizados e o sistema Máquina Globo de comunicação ferraram com a ideia das escolas de horário integral do Brizola. O Rio de Janeiro teria sido outro se, naquela época, você tivesse 500 escolas funcionando muito bem a mais. O índice de violência, a integração da garotada, deixando de ser mão de obra do crime, isso teria acontecido com certeza, a gente teria mudado a face do Rio de Janeiro. PT não deixou, foi reacionário. Curiosamente, o mesmo PT, décadas depois, apoiou em São Paulo a criação dos CELs, escolas de horário integral na era Marcas. Então, aqueles CIEPs que não serviam no tempo do Brizola, quando a Marta criou os CELs, eles passaram a se tornar as escolas maravilhosas que deveriam ser seguidas por todo mundo. PT é muito cínico, muito canalha. Agora o mesmo PT, mas agora a coisa piorou, que agora o PT vem acompanhado de dezenas de outras entidades que querem prejudicar os programas de escolas cívico-militares, que foi adotado por vários estados, uma iniciativa do governo Jair Bolsonaro, mas não é uma ideia do Jair Bolsonaro. Isso é que é importante deixar bem claro. Escola cívico-militar, o pai da ideia não é Jair Bolsonaro. Essas escolas foram implantadas em vários estados brasileiros, começou lá do norte, o Amazonas implantou, outros estados seguiram, e o Paraná foi o estado que tratou melhor dessa questão. Foi quem abordou melhor a Polícia Militar do Paraná, de parabéns, conseguiu comprar essa ideia. O Paraná tem 312 escolas nesse sistema. Fantástico, um avanço que a vanguarda do atraso do PT e o resto da companheirada quer prejudicar, quer atrapalhar. E agora com uma novidade. Entraram para variar com uma ação aonde? Aonde? Me diz? No Supremo Tribunal Federal. Inaugurando, ampliando aquilo que a Gazeta do Povo, nesse final de semana, fez uma excelente reportagem sobre os chamados litígios estruturais. Que é o quê? Quando você usa o sistema judiciário, ONGs, partidos políticos, associações civis com fins ou não lucrativos utilizam o aparato da juristocracia para gerar polêmica contra ações que o Estado, que o poder estatal está fazendo. Isso permite com que a juristocracia interfira diretamente no poder executivo. E às vezes até atravessa o legislativo, né, que aprovou leis. Como no caso dessas escolas cívico-militares. Tem legislações estaduais. Os estados têm soberania para cuidar do ensino médio, do ensino. Eles têm essa atribuição. As escolas cívico-militares se propõem a isso. Tem essa autonomia, aprovado pelos parlamentos do Paraná e de São Paulo, mas cadê a federação? O PT não respeita a federação. Tanto está aí que fez uma deforma tributária que acaba com a federação no Brasil. Esculhamba a federação. Centraliza a grana em Brasília para
ferrar os estados. É o modelito do PT centralizar o poder em Brasília. É o projeto nazi-comuno-fascista dessa gente. São estúpidos. Mas vamos lá. Olha, o que mais apavorou nessa história das escolas cívico-militares é o detalhe curioso. Você tem 27 entidades, o PT é uma delas, lutando contra essas escolas e apenas 5, 2 governadores e mais algumas entidades em defesa dessa iniciativa que é excelente. É uma iniciativa que não tem nada de inconstitucional, muito pelo contrário, é atribuição dos estados, a Constituição dá competência para os estados gerirem essas escolas de ensino médio fundamental e essas escolas não têm nenhum projeto pedagógico militarizante, não. São escolas que vão ensinar a você matérias principais. A única inovação é que você tem nelas policiais aposentados que vão desenvolver projetos cívicos. Nada demais. Vão ajudar na segurança da escola. Onde essas escolas estão implantadas, geralmente são áreas de conflagração, ou seja, conflito aberto no poder público, da sociedade e do crime organizado, cada vez mais organizado, principalmente o narconegócio. Então essas escolas entram para botar ordem em área conflagrada. E aí o PT é contra isso. O PT vem com historinha que estão querendo militarizar o ensino. É uma mentira, é uma falácia. E junta-se ou juntam-se ao partido dos tranqueiras, o PT vem junto nessa iniciativa contra as escolas cívico-militares. PT, PSOL, PCdoB, Defensoria Pública de São Paulo, ONG, Centro Santo Dias, o IBCCRIM, a Advocacia Geral da União do Governo Lula, o Ministério da Educação, a UBS, a União Brasileira de Ensino Secundarista, o Sindicato dos Especialistas da Educação, o Instituto Vladimir Herzog, o Coletivo MP Transformador, o Nacional dos Trabalhadores em Educação. Todos contra as escolas cívico-militares, apoiando a ação que corre lá no Supremo Tribunal Federal. Quem está defendendo essas escolas? O governador Tarcísio de Freitas, a Assembleia Legislativa de São Paulo, o governador Ratinho Júnior do Paraná, a Assembleia Legislativa do Paraná e um advogado, um cidadão e advogado que saiu em defesa dessas escolas, o Tiago Souza Santos. Gente, isso aqui é uma luta covarde. E o troço é tão feio, mas tão feio, que o ministro Gilmar Mendes, que é o relator desse caso no Supremo Tribunal Federal, foi obrigado a marcar uma audiência pública para o dia 22 de outubro, a fim de ouvir, né, todas as partes nesse caso aí. Claro que já viu o massacre que vai ser, né? A turma do contra vem com todo o peso e em grande quantidade. E a turma a favor vem com a consistência da defesa do interesse público. Agora, o que mais preocupa, novamente, é mais um litígio estruturante que o Supremo Tribunal Federal é escalado numa espécie de possibilidade de intervenção numa política pública que foi aprovada soberanamente pelas assembleias dos estados e pelos governadores estaduais. Então, é intervenção suprema na educação. Isso é legítimo? Não. Isso vai acontecer? Pode ser que não aconteça. Pode ser que a sensatez do Supremo diga que cabe que esses estados têm soberania. Mas veja, o peso, a quantidade dos inimigos das escolas cívico-militares já mostram que pode haver problema nesse caso. E vou repetir que tem uma mentira nessa história toda. A escola cívico-militar não é bolsonarista, embora seja apoiada